Ela falou: olha, eu sou casada, eu sei o que eu tô te falando, eu sei o que eu tô vivendo. E ela começou a trazer umas situações que eu fiquei muito na dúvida Sim. da gravidade, né? Uhum. E ela falou assim: olha, ele já em surtos aqui em casa, ele já tentou agredir minha mãe. Se não fosse o meu pai intervir, eu acho que ele tinha feito uma besteira. Ele agride, assim, verbalmente as mulheres, ele é muito machista. Então ela começou a trazer uma série de sinais e eu falava: gente, mas ele não é assim comigo. É aquela velha frase: Uhum, comigo não é sim. assim, comigo não vai ser assim, Isso. né? Ele vai ser diferente. Então, para mim, era aquele amigo que eu tinha há muitos anos, e comigo, por mais que a gente discutisse, ele nunca tinha, exceto aquela vez por telefone, mas foi uma situação que eu encarei como se fosse algo atípico. Depois disso, ele já entrou num outro personagem, achei que estava tudo em ordem. Ele até tentou me pedir ali uma desculpa, mas porque ele precisava ter a vítima de volta, então ele Uhum. insinuou ali. Então, para mim, era um exagero da parte dela. Eu não vi nem como algo maldoso, nada. E ela falava assim: toma cuidado com ele, né, com o jeito dele. Eu já escrevi, ela mostrou para mim, ela tinha já escrito uma carta para ele pedindo perdão, e perdão por uma coisa que ela nem tinha feito, Sim. porque ele tinha brigado com ela, xingado ela de vários nomes, e ela se defendeu dele, impôs respeito. Ela falou: olha, eu pedi perdão porque ele é meu irmão. Ele nunca nem me respondeu. Eu oro, eu peço ao Senhor para Deus fazer uma obra no coração dele. Então, aqui dentro de casa, ele tem um perfil muito parecido com meu pai, calado. Assim, ele trata minha mãe muito mal, ele trata a mim e a minha irmã, né, muito mal. Sim. Ele fala mal de mulheres, ele não ajuda em nada. E eu sou casada, eu sei que isso pode interferir, eu estou passando por coisas. Então, eu entendo, desde o início eu entendi a preocupação dela. Uhum. Então, mas eu, na minha cabeça, era coisa do inimigo, Sim. né? A falta de discernimento espiritual absurda. Para mim Sim, era sim. falta, era, ai, é o inimigo se levantando, porque ele já está indo na igreja comigo, ele aceitou firmar, ele vinha da presbiteriana, então precisou batizar por imersão na nossa igreja para poder fazer o casamento. No final das contas, Deus só foi aumentando os sinais. Deus ia aumentando, Deus foi levantando missionária, irmã. Deus está falando que não está nisso. E eu, cega, completamente cega, carente, sem discernimento nenhum, olhava tudo aquilo, me pesava o espírito, mas eu não Uhum. tinha discernimento, e eu prossegui. Então eu falo: foi desobediência, porque não foi falta de aviso da parte do Senhor, Sim, sim. né? E nos casamos. Nos casamos e eu estava feliz, a minha família É. ok, né? Não era da vontade deles, mas aceitaram, Respeitou, né, tudo. respeitaram, assim. A minha família via que tinha alguma coisa esquisita, mas ninguém conseguia mensurar, porque não se falava de Sim, relacionamento sim. abusivo, não se usava esse termo, narcisista, enfim. Uhum, sim. Então, mas todo mundo percebia, minha irmã principalmente falava: a Tá estranha. Na época era mais difícil, né? Era muito mais É, difícil. as pessoas saber o que era, né? A gente não conseguia descobrir. Até o meu divórcio, até no divórcio eu não tinha escutado esse termo, né? Sim. E a partir do momento que nos casamos, já começou o inferno. Meu Deus. Já começou o inferno, Você ia falar porque da sua irmã, né? é, a minha irmã, assim, a minha irmã, ela também via os Sim, sinais. Minha sim. irmã mais nova, eu falo, gente, mais nova e muito mais madura do que eu. E E ela já tentava me alertar Uhum. também. Ela falava: tá, você tá estranha. Mas o estranho, tanto que eu passou um tempo, eu perguntei para ela e para minha mãe, até para escrever o livro que eu tô finalizando, graças a Sim. Deus. Eu falava: gente, estranha como? E aí elas falavam assim: a gente não sabe explicar, mas você mudou a sua personalidade. Você mudou o seu jeito de ser. É como se você tivesse perdido o brilho. Seu jeito de ser. Você estava diferente.
Na verdade, eu estava sendo moldada, né? Porque você vai se diminuindo para caber naquele espaço. Sim. Né? A pessoa sempre te criticando, sempre dizendo que quem você tem que ser e quem você não tem que ser. Né? E seja, até que ele não falava muito de roupa, de comportamento, mas ele implicava com o meu jeito de falar. Porque você fala muito alto. Porque você sorri assim. Porque você fala com todo mundo. Porque... E eu sempre falava, gente, é o meu jeito de ser. Eu brinco com todo mundo, eu falo com todo mundo, eu gesticulo. Não, mas você não pode ser assim, né? E me criticando no trabalho. Isso foi quando você estava namorando ainda? Já namorando, já tinha. Muito, mas era muito sutil. Sim, sim. Era tudo muito, assim, quase imperceptível, né? Que a pessoa vai te minando, ele vai te minando. E ele foi me minando por muito tempo. Né? Nós namoramos 4 anos e pouquinho, entre namoro e noivado. Deu uns 4 anos, mais ou menos. Nos casamos. E foi uma rotina complicada, porque a gente morou de aluguel por um período até que o apartamento saísse. E, aliás, a história do apartamento foi uma das questões que eu pedi a oração, porque a gente comprou um apartamento que Deus foi tão misericordioso, providenciou uma casa própria para a gente, enfim, só que ele ficou pronto depois do casamento. Então, a gente tinha um período de uns 8, 9 meses que a gente ia precisar morar em algum lugar. Ele queria morar com a mãe dele, eu falei, não vou morar com sua mãe. E a mãe dele sempre foi aquela mãe hiperprotetora do filho caçula que pode fazer tudo o que quiser. Então, ele foi criado assim, fazendo o que quisesse, a birra que quisesse, jogando até a hora que quisesse, a comidinha tá na mesa. Eu não queria morar ali com ela, não por ela, mas pelo contexto, né? Quem casa quer ter a sua casa, então eu não queria. E aí Deus providenciou o apartamento, tudo, debaixo de tudo era confusão, né? Então eu vivia, irmã, sabe aquela situação em que por eu não ter aquela vida de oração de secreto, então eu vivia pedindo oração. Ora pelo meu noivo, né? Ele é meio pé lá, meio pé cá. Eu achava que é por ele não estar tão firme com o Senhor, é que ele tinha esses comportamentos, né? Então, eu sempre acreditei que a hora que ele realmente firmasse, eu tenho certeza que Deus tem um chamado na vida dele, nós vamos fazer a obra do Senhor juntos. Isso era algo que eu sempre pedi para o Senhor. Então, eu tinha essa esperança. Uma hora, esse comportamento dele vai mudar, né? Ele vai estar mais firme com o Senhor. Então, eu pautava muito nisso. E já logo que a gente comprou o apartamento, que não saía, eu ligava. Teve uma vez que eu falei com uma missionária, ela falou assim, irmã, olha a sua fala. Você virou para mim e falou bem assim, se nada der certo, a gente cada um pega a sua parte do dinheiro e tá tudo bem. Ela falou assim, quando Deus está em algo, você não tem dúvida. O Senhor confirma de alguma maneira, você vê sinais, o Espírito Santo testifica, você sabe aonde você tá. Ela falou assim, você não tem essa certeza, você mesma tá dizendo, se não der certo. E eu vou te falar no nome de Jesus. O Senhor não tá nisso. Aquilo foi uma faca para mim, né? Outra, terceira, quarta, não sei qual que foi. E eu ainda contava para ele, não vamos orar, porque o inimigo tá se levantando. O inimigo quer confundir. Eu falava, Senhor, o inimigo tá querendo confundir. Eu acho que assim o Espírito Santo olhava e falava, nossa, eu vou te guiar, calma. Mas era falta de discernimento total meu, né? Com certeza. E depois do casamento, nós fomos morar de aluguel um tempo. Foi praticamente aluguel ali de um casal de pastores que a gente conhecia, que eram conhecidos da família, na parte de baixo, assim, da casa. Com 15 dias de lua de mel, a gente tinha acabado de voltar de viagem, a gente já teve uma briga catastrófica. 15 dias. A gente não tinha aberto presente. Nossa, tava tudo normal. Uma briga. Eu nem me lembro. Era tanta confusão por coisa pouca que eu não consigo nem dizer para você assim, olha, foi por esse motivo, foi por aquele motivo.
A gente é briga por qualquer motivo. Então, na minha cabeça era começo de casamento. Então, eu tinha agora a desculpa para mim mesma de que é começo do casamento. Sim. E não foi, né? A gente ficou mais 15 dias sem se falar. Sem se falar, meu Deus, eu tenho um mês de casada. Eu tenho um mês de casada. Aí eu tinha que ir lá, eu tinha que me rebaixar, pedir perdão, se eu quisesse, de fato, que a gente voltasse a se falar. Então, assim, meu casamento já vinha isso de alguns pouquinhos sinais no namoro, Sim, sim. mas isso já desde o começo do casamento já ficou muito claro. Que se eu quisesse ter algo com ele, eu tinha que estar sempre me moldando, tomando cuidado com o que eu falo, com o meu jeito de ser. Então, você vai se anulando, você vai se anulando. Então, a rotina do casamento, no início, já era: chego do trabalho, eu saía do trabalho, Sim. eu ia estudar. Eu fazia inglês, fazia as minhas aulas à noite. Ele saía do trabalho mais cedo, burlando, literalmente, para poder ir para casa jogar videogame. Então, imagina, a rotina de mulher. Você chega em casa, você tem uma casa agora. Antes eu não Sim, tinha minha sim. mãe, agora eu tinha uma casa, eu tinha afazeres, eu tinha uma janta para fazer, eu tinha louça para lavar. E aquele homem com roupa de trabalho, jogando videogame desde as 5, 6 da tarde, porque burlou um atendimento ou outro. E isso era 8, 9, 10 da noite. Meu Então, eu Deus. não tinha ninguém nem para conversar dentro de casa, para falar a verdade. Então, assim, era uma rotina que um dia até que passa, aí você conversa, então você vai ficando irritada. Uhum. A gente que é Sim, mulher, a gente vai sim. ficando irritada e você começa a ter reações porque você não consegue conversar com a pessoa, você não tem ajuda, não tem nada, né? Você tem ali um garotão jogando videogame. E se eu falasse alguma coisa, das vezes que eu brigava, que eu tentava chamar atenção, Uhum. pedir por atenção, porque isso é natural, era grito. Era grito, eu tô estressado, você não tá vendo? Eu tô passando por situações no trabalho e é o jogo que me desestressa. É melhor do que eu descontar em você. Mas isso assim, num tom de gritaria, Sim. num tom de xingamento. Então, essa rotina diária, então eu já não tinha, já desde o início, alguém para jantar, eu não podia pedir absolutamente nada, do tipo assim, seca essa louça aqui para mim. Nada, nada. Ele não já se irritava, E não aí eu não fazia. podia, eu fui percebendo que assim, eu não podia, aí foi piorando. Eu não podia fazer barulho. Porque na cabeça dele, ele gritava e falava: você está querendo me atrapalhar no jogo. Você está Meu fazendo Deus. proposital para arrumar confusão. Então eu falava, gente, o que que eu faço? Era uma casa de 2 Sim. cômodos. Eu não podia ver televisão, eu não podia conversar, eu não podia fazer barulho, eu tinha que Meu jantar sozinha. Deus. E a Sim. situação foi ficando insustentável, porque assim, qualquer mulher no meu lugar, ela vai reclamar. Sim. Ela vai reclamar, não adianta. Até a Bíblia fala, né, da mulher rixosa. Eu virei uma mulher rixosa, não tem como. Porque você raramente Só tem pisando em ovo o tempo ali. Meu inteiro. Foi Deus. passando o tempo, e aí um dia ou outro, quando ele percebia que ele estava dando uma exagerada, ele maneirava. Vamos assistir um filme, amor. Aí você já, ai, nossa. Assim. É, a migalhinha, Migalha, é. a migalhinha. Aí a migalhinha eu É. aceitava, eu já baixava a bola um pouquinho, já a minha guarda já baixava. Aí Uhum. ele ia na igreja, não, vamos na igreja. Vira e mexe. Então ele sabia como me controlar muito bem. Uhum. E a Sim. situação foi ficando mais caótica até chegar a um ponto que, com 6 meses certinho de casamento, eu já estava bem cansada. Assim, emocionalmente eu estava muito cansada. E, com 6 meses de casamento, um dia ele chegou, eu chamei e falei assim, poxa, eu estava muito brava. Eu falei assim, vem jantar. A comida na mesa. Eu falei, gente, isso é o mínimo. A gente sentar para jantar, os dois trabalham, os dois, sabe? Dá para a Sim, gente ter pelo sim. menos um tempo de conversa, de comunhão, Refeição junto refeição ali. juntos, gente. Eu falei, eu não tô pedindo nada demais, é uma vida normal. Eu não tô aqui só para lavar, passar e entregar, Sim, né? sim. Que era a rotina que ele tinha na casa dele, né? É, com a mãe, Com a né? mãe. Tudo. Só que eu encarava como, uma hora ele vai entrar no eixo. Uhum. Mas a coisa era muito mais grave do que eu imaginava, porque nesse dia ele largou o controle do videogame.
Ele sentou na mesa. Quando ele viu, eu tinha até colocado, eu não tinha esse hábito, assim, na minha casa nunca teve esse hábito de pôr comida pro marido. Sim. Mas eu até fazia para ele, porque acho que eu queria tanto que as coisas melhorassem, que a gente começa a fazer um Sim. papel, assim, cada vez mais. Você se esforça tanto Sim, para ter um sim. mínimo de atenção, o mínimo que fosse. E eu sei que quando ele viu o prato ali, não era a comida que ele queria, ele jogou o prato longe. O que é isso daqui? Aí eu falei assim, aí eu já tava nervosa. Nossa. Eu falei assim, você não tá vendo? É comida. É óbvio. E a gente começou numa discussão ali. Eu detesto isso que você fez. Você é burro, você não sabe fazer comida. Você não sabe isso, você não sabe aquilo. Eu levantei e fui pro quarto, batendo pé. Porque eu já Sim. tava cansada, gente. Eram 6 meses que eu já tava aguentando isso. Só que quando eu fui pro quarto, acho que para ele foi uma afronta. Sim, sim, virar as Foi costas. a hora que ele me pegou, me jogou em cima da cama, veio por cima, então com uma mão ele me segurou. E aí, imagina, um homem por cima. Foi a hora que ele levantou o braço, eu gritei, porque ele ia me bater e bater feio ali. Sim, sim. Né? Porque ele já estava me segurando por cima de mim, com as 2 pernas. Meu Deus. Foi a hora que eu gritei, socorro. Assim, foi um desespero para mim. E aí a senhora, a esposa do pastor do andar de cima, ela abriu a janela, eu escutei barulho dela abrindo a janela, ela gritou, Thaís, pelo amor de Deus, tá tudo bem aí? E aquela cena ficou congelada para mim, porque ele ficou com a mão, né? Se não fosse esse grito, se não fosse a senhora tentar me ajudar ali, ele tinha me batido e batido muito feio, porque eu tava presa. Sim. Eu tava presa debaixo dele. E ele bufando, transtornado, um olho desse tamanho. Meu Deus. Eu paralisada ali, eu falando, sai de cima de mim, me larga, não me bate. Assim, meu castelo desmoronou, porque assim, passou um filme na minha cabeça, nossa, o meu amigo que eu conheço, parecia que era fim de vida e você passa o filme, era isso que tinha acontecido comigo. Se você gostou desse corte, te convido a assistir a continuação dele. É só você clicar no link que está na descrição desse vídeo. Ah, e não se esqueça de conhecer o nosso site, que é crentepodcast.com.br. Amém?